A França viveu mais um dia de terror em menos de 2 semanas. Foram 2 ataques em território francês de extremistas islâmicos nesta quinta-feira, um na cidade de Nice e outro em Avignon. Um terceiro atentado ocorreu na Arábia Saudita. Um homem esfaqueou um segurança ao tentar invadir o consulado francês em Jeddah. Entre os 3 mortos do primeiro ataque na cidade de Nice está uma brasileira. Nós vamos agora a Portugal, ao vivo, conversar com o repórter Peterson Isidoro, que obteve essa informação exclusiva. Boa noite, Peterson. Nós temos já informações de quem é essa brasileira que foi vítima do terror na França? Oi, Mauro, boa noite a você, a Gabriela e a todos que acompanham o Rede TV News. Olha, é uma notícia que a gente não queria dar, mas infelizmente sim. Entre as 3 vítimas fatais deste terrorista que invadiu essa tradicional igreja na cidade de Nice, uma delas é brasileira. Eu conversei agora há pouco, viu, ao telefone aqui de Portugal, com uma familiar que mora na cidade onde aconteceu o atentado, e este familiar confirmou para a nossa equipe que a baiana Simone Barreto Silva estava na igreja na hora que o terrorista entrou armado com uma faca. A gente está mostrando a imagem dela aí. A Simone ainda tentou se defender, mas acabou atingida e morreu do lado de fora da basílica. Ela tinha 44 anos, era muito ativa na comunidade brasileira em Nice, morava há 30 anos na França e, Mauro, deixa 3 filhos, viu? Uma tristeza, Peterson. E a polícia, ela já confirmou que se trata de fato de um ataque terrorista? Como é que as autoridades estão tratando esse ataque? Já sim, Mauro. Olha, o Ministério Público Antiterrorismo da França, que é muito atuante, diz que o ataque está associado a extremistas islâmicos. O homem que matou a brasileira Simone e mais 2 pessoas na igreja de Nice, ele foi baleado e preso por policiais. Você vai ver agora imagens da ação policial em mais um dia que a França se tornou o palco de um terror provocado por motivações religiosas. Veja na reportagem. Um morador flagra o momento em que policiais invadem uma igreja e disparam várias vezes. Passava um pouco das 9 da manhã, hora local, quando a cidade de Nice, na Riviera Francesa, foi sacudida pelo som de tiros e de sirenes. Muitas pessoas correram para dentro de lojas e cafés sem entender o que estava acontecendo. Logo depois veio a confirmação. Era mais um ataque terrorista praticado por motivações religiosas, desta vez nas proximidades da Basílica de Notre-Dame, um dos lugares mais visitados de Nice. Não há dúvidas quais eram as intenções do assassino, disse o prefeito da cidade. O terrorista, com cerca de 20 anos, usou uma faca para praticar os ataques. 3 pessoas foram atingidas e morreram. O sacristão da igreja, que era francês, uma mulher que não teve a identidade ainda confirmada, e a brasileira Simone Barreto Silva. Natural de Salvador, a baiana morava há quase 30 anos em Nice. Ela ainda tentou se defender do terrorista, mas foi perseguida e atingida com uma facada no pescoço. Logo em seguida, ainda dentro da igreja, o terrorista acabou baleado e preso pelos policiais. A basílica fica a menos de 1 quilômetro do local, onde em 2016, um motorista avançou com um caminhão sobre a multidão que comemorava o Dia da Bastilha, provocando 86 mortes e deixando quase 500 feridos, também num ato terrorista. Ainda na manhã desta quinta-feira, outros 2 ataques a franceses foram registrados. Na pequena Avignon, cidade a 250 quilômetros de Nice, um homem armado com faca ameaçava quem passava pela rua. Ele foi morto por policiais. Tanto em Nice como em Avignon, segundo as autoridades francesas, os extremistas teriam dito "Deus é grande" em árabe. Já na Arábia Saudita, um homem tentou invadir o consulado francês em Jeddah, segunda maior cidade do país, e esfaqueou um segurança. Autoridades francesas também atribuem o ataque ao islamismo radical. A embaixada francesa em Riad emitiu um comunicado logo depois, alertando franceses que moram em território árabe de riscos de mais ataques. Há 2 semanas, um jihadista de 18 anos foi morto por policiais das forças antiterroristas do país, depois de atacar e decapitar um professor francês na saída de uma escola no subúrbio de Paris. Samuel Paty, que lecionava história para adolescentes,
despertou a revolta de alguns pais de alunos muçulmanos depois de mostrar caricaturas ironizando o profeta Maomé durante uma aula de liberdade de expressão. Esses novos ataques contra cidadãos e alvos franceses por parte do radicalismo islâmico ocorrem depois do presidente Emmanuel Macron ter defendido a aula de liberdade de expressão dada pelo professor assassinado e minimizado o uso de imagens do profeta e fundador do islamismo em desenhos satíricos. Em resposta ao presidente francês, lideranças de vários países de maioria muçulmana, puxados pela Turquia, começaram esta semana um boicote a produtos franceses. O presidente do Egito disse, abre aspas, que a liberdade de expressão, fecha aspas, deveria parar de ofender os quase 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos espalhados pelo mundo. Prova dessa escalada de tensão dos países muçulmanos contra a França foi esta manifestação hoje na frente da embaixada em Tel Aviv, Israel. Com alma e sangue, vamos redimir Maomé, gritava a multidão. Enquanto isso, em Nice, palco do atentado desta quinta-feira, Macron voltou a ser duro contra o radicalismo islâmico. Quero repetir com muita clareza, não vamos ceder, avisou o presidente francês. Peterson Isidoro, de Lisboa, Portugal, para o Rede TV News.